que é o tema de hoje. Mas o que é que isso é? Pode ser tanta coisa. Podemos falar de inteligência artificial, podemos falar de blockchain, podemos falar disto, estarmos aqui numa reunião que, se calhar, há um ano seria, não vou dizer impensável, mas pouco provável. Hoje temos um painel riquíssimo, de gente com uma experiência fantástica, que vou apresentar, que nos vai ajudar a todos, a peritos e a não peritos, a perceber um bocadinho o que é que isto é e quais são as suas potencialidades. A Start & Go é uma revista de empreendedorismo e o foco trata-se aqui de dar algumas pistas de uma sessão que é necessariamente breve. Podemos estar aqui dias a falar nisto. Mas numa sessão breve, vamos tentar dar algumas pistas para aquilo que podem ser os caminhos para uma transformação digital agora repetindo, uma transformação digital transformadora, mas que nos afeta as empresas de um modo positivo. Eu ia apresentar o painel e vocês vão ver que é fabuloso. Ia começar pela professora Filomena Lopes. Ela é doutorada em Tecnologias e Sistemas de Informação pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho e é mestre em Análise de Sistemas pela Universidade de Manchester. É docente em vários cursos do primeiro, segundo e terceiro ciclo na área dos sistemas de informação, em temáticas ligadas à estratégia dos sistemas de informação e da gestão da informação e de conhecimento. Tem supervisionado teses de mestrado, doutoramento, é autora de diversas publicações e de um livro, além de apresentar em conferências em Portugal e no estrangeiro. O professor Luís Lobão fala-nos do outro lado do Atlântico, é especialista em governança cooperativa e estratégia empresarial, com ênfase no crescimento. Tem uma larga experiência como conselheiro na administração de empresas, é consultor, palestrante internacional, foi diretor da HSM Educação Corporativa e foi professor da Fundação Dom Cabral. Nesse âmbito, e falávamos antes da sessão começar, teve bastantes projetos aqui em Portugal, com o PBS e outras coisas. Atualmente é mais como turista que nos visita ocasionalmente, certo, Luís? Portanto, já realizou centenas de projetos no Brasil, no exterior, vai com regularidade a Silicon Valley, onde coordena missões empresariais. É autor de dezenas de artigos e de 9 livros publicados. É mestre em Engenharia de Produção, com cursos na Kellogg Business School e na Harvard Business School, e nos últimos 20 anos tem-se dedicado a apoiar empresas a tornarem-se mais competitivas e mais duradouras. Estes são os nossos peritos do meio académico, e do meio empresarial. Temos o Rui Afeiteira, que é que lidera o Departamento de Knowledge e Innovation da BI for All, que ajuda as empresas a tornarem-se organizações baseadas em dados e guiá-las nesta jornada da transformação digital. É licenciado em Engenharia Informática pelo ISCTE, tem mestrado na mesma área e tem mais de 12 anos de experiência na área de Business Intelligence e Analytics. Ao longo destes anos tem entregue projetos para pequenas, médias, grandes empresas de múltiplos setores. Por último, o Adriano Ribeiro, também de uma empresa tecnológica, é partner ou várias empresas tecnológicas, no caso, é partner na BHD, IT Peers e CEO na I25 Insurance Knowledge. Espero estar a dizer isto bem, Adriano. Não, BWD, desculpa. Falhei, peço desculpa. Já foi CFO, portanto, responsável financeiro da MDS, da Sonai Distribuição, e tem uma vasta experiência noutras áreas, inclusive visto no seu LinkedIn como oficial de infantaria. É verdade. Que é uma experiência que também há de ter tido alguns ensinamentos curiosos. Portanto, tem mais de 15 anos em funções de administração neste grupo. O currículo destas 4 pessoas é tão amplo que eu tive necessariamente de o condensar para nos dar tempo para aprendermos e aprofundar com eles tudo aquilo que nos podem passar. Por isso, aos nossos 4 oradores, as minhas desculpas por este compactar de carreiras tão ricas e tão frutuosas. Este é um debate que se pretende aberto, portanto, quem tiver questões, ponha a mão no ar e tentarei mais à frente ir dando a palavra para que possam fazer questões, possam colocar dúvidas sobre aquilo que é esta área. Para começar, eu
na minha experiência, antes de fazer, e baseando-me também na dos médicos, antes de fazer o que é que seja, se calhar um diagnóstico era importante. Por isso, a minha primeira questão, ia dirigi-la neste momento, começar pelo Adriano Ribeiro, e lhe perguntar, pela sua experiência ampla nas empresas portuguesas, como é que estamos? E sabemos que há muitos setores e muitas realidades, mas em média, como é que estamos nisto da transformação digital? Bem, o diagnóstico, tal como eu tenho, do contacto das empresas com quem tenho contactado e vou lendo também, é que as empresas estão bastante atrasadas, efetivamente. Por um lado, ainda, e sobretudo, isto ainda mais realidade no âmbito das PMEs. A realidade das PMEs é uma realidade que ainda não despontou, quanto a mim, de uma forma em força para a transformação digital e naquilo que se tem feito, o que está a ser feito, ou que foi feito até agora, em termos de transformação digital, é algo que tem sido feito de uma forma menos correta. Tem sido muito dirigido por pressões externas, portanto não há a transformação digital não tem sido feita através de um pensamento estratégico interno, uma inserção deste tipo de investimentos, desta evolução na estratégia de evolução do negócio, no plano de negócios de cada empresa, e tem sido muito feito o que tem sido feito, porque há muitas empresas, como eu digo, onde vejo que ainda não existe praticamente nada. Existir um scanner não é existir de transformação digital, obviamente. Existir um Zoom para fazer teleconferência ou videoconferência, efetivamente é uma ferramenta digital, mas não é transformação digital de uma empresa. Mas, portanto, mesmo que existe muito por cópia, por pressão externa de 3 ou 4 fatores, pressão dos fornecedores, porque os fornecedores começam a pressionar para comunicar através de canais digitais, os clientes mais ainda começam a estar, então depois deste evento, depois do evento Covid, então mais ainda os clientes começam a estar cada vez mais, começam a pressionar para comunicar com as empresas através de plataformas digitais, através de canais digitais. Pressões institucionais, por todo o lado, como nós ouvimos da parte do governo, da parte da administração fiscal, da parte de todo o lado, em termos institucionais, ouvimos falar a necessidade de fazer transformação digital e começarem as empresas pequenas, médias, grandes, a serem instadas a responder e a comunicar através também de canais digitais. E, portanto, as empresas têm estado a reagir a estas pressões, a estas forças, para começarem a fazer o seu caminho na digitalização. O tema agora aqui para mim, não querendo alongar muito, é que o problema é que depois vamos encontrar investimentos que estão completamente desadequados por excesso ou por defeito. Encontro de tudo, coisas perfeitamente aberrantes, investimentos em coisas que se chamam digitalização. Estamos a digitalizar ou a efetuar a transformação digital de processos dentro de uma empresa, e o que vamos encontrar são ferramentas perfeitamente incipientes, que algum vendedor de software para lá impingiu, ou então investimentos absolutamente loucos, completamente desajustados para aquela realidade, numa lógica de cópia, porque alguém também disse que aquilo ia resolver tudo e a partir dali a empresa ia ficar completamente preparada para a era digital. Portanto, o meu diagnóstico é muito a imagem que eu tenho e do que eu tenho encontrado a todo momento, quer por parte dos clientes que me procuram a minha empresa e por aquilo que eu vou vendo, no que vou contactando também com amigos e com parceiros, é mesmo isto. As empresas, existe
uma clara, sobretudo na zona das PMEs, como eu digo, uma interpretação do que é isto da transformação digital. Há alguns investimentos, sim senhor, há algumas adoções de algumas ferramentas, mas algo tudo, como eu digo, muito incipiente e sobretudo muito desgarrado. Muito obrigado, Adriano. Rui, esta também é, portanto, o Adriano traçou-nos aqui um quadro bastante negro, não é? Por um lado, isso bem percebi, pouco investimento nesta área, e o que há, com frequência ou com alguma frequência, é se calhar desajustado, ou mal feito, ou mal investido. Rui, a sua experiência vai nesse sentido ou é algo diferente? Em grande parte até vai nesse sentido. E acho que existe também muito no mercado português uma confusão entre o que é digitalização e o que é transformação digital. Existem muitos processos de digitalização já acontecerem sem qualquer dúvida, mas muitas vezes deslocados e desgarrados de uma estratégia coerente de transformação digital que visa atingir um outro objetivo, a transformação da empresa, a criação de novos serviços, novos pontos de valor, a resolução de pain points. E acho que isto acontece muito em Portugal. Assisti ultimamente, acho que, e se calhar acelerado agora aqui com a ótica da pandemia que estamos a viver, algumas empresas a investir mais e a pensar mais a longo prazo, ou seja, nós vamos investir, tivemos que acelerar, mas vamos lá pensar um bocadinho mais com pés e cabeça e não vamos simplesmente por estar a copiar, porque aqueles otimizaram estes processos, digitalizaram estes processos que eram feitos de forma mais humana e vamos alterá-los. Estou a começar a assistir a existir um pensamento um bocadinho mais focado também na totalidade da estratégia e pensar que a transformação digital não é um processo tecnológico, não é um projeto tecnológico, é uma iniciativa, é uma viagem em toda a estratégia da empresa e em toda a transformação dos processos. Por outro lado, também tenho tido alguma experiência internacional nesta área e aí já noto uma diferença bastante mais interessante, inclusive em algumas iniciativas que eu tive envolvido, é que há empresas em que inclusive criam um departamento de transformação digital muito linkado à inovação, em que realmente começa-se por pensar na estratégia, criar centros de inovação, centros de excelência, linkar aquilo com toda a gestão da empresa, perceber onde é que queremos estar daqui a 2, 3, 4 e 5 anos, percebendo que este é um mundo dinâmico, sem dúvida, mas traçando uma estratégia não de digitalização, mas completa transformação digital para toda a companhia, para todas as pessoas. E aí já estou a assistir a uma abordagem completamente distinta, que eu gostava que já estivesse a acontecer, sem dúvida, em Portugal, mas que na maioria dos casos ainda não é o que assistimos. Por isso, sim, em parte concordo com o Adriano, já tinha sentido uma mudança nos últimos tempos, mas não sei se é o suficiente, porque Portugal está bastante abaixo dos números do que os outros países da Europa e no mundo estão ao nível de transformação digital. Quando diz números, refere-se a quê? Refiro que, por exemplo, a maior parte das empresas em Portugal, se calhar, tem a transformação digital como estratégia postos nos seus orçamentos. Estamos a falar, se calhar, de 40% das empresas em Portugal, segundo um estudo do IDC, e se compararmos a nível mundial, já andamos nos 55% a 60% das empresas. E quando falamos, não é orçamentos separados e segmentados de projetos de digitalização. Eu agora tenho aqui um projeto pensado de inteligência artificial que não está ligado com nada da estratégia e tenho orçamento para isso. Não, existem orçamentos já indicados nas perspectivas de investimento e na estratégia das empresas que visam inclusive estas iniciativas a longo prazo, pensadas como algo maior, e lá dentro sim estão as estratégias de digitalização ou as estratégias tecnológicas que vão suportar toda esta iniciativa de transformação digital. Ok. Professor Luís Lobão, como um homem experiente, por um lado, e assim lhe perguntar duas coisas. A mesma questão, qual é o seu diagnóstico do que viu em Portugal e, sobretudo, onde tem uma experiência mais ampla do Brasil e dos Estados Unidos, onde também visita com regularidade. E depois que nos definisse um bocadinho o que é para si a transformação digital. O Rui acho que já nos deu uma boa definição, mas também gostava de ouvir a sua. Perfeito. Obrigado, Pedro. Os mais atentos repararam que eu pareço que estou numa lavanderia, mas não é verdade, tá, meus amigos? Eu estou numa indústria de máquinas de lavar roupa. E aí, Pedro, antes eu vou pedir
Desculpa a todos, porque eu provavelmente vou sair do painel pontualmente às 19 horas. Tá? O que a gente tem visto no Brasil, e aí tem uma frase atribuída a Lenin, eu não verifiquei a veracidade dela, que há décadas que nada acontecem e há semanas que décadas acontecem. Então, o que aconteceu, na verdade, que a transformação digital, que era um tema de discussão, rapidamente se tornou um tema de ação. O que nós vimos que muitas das questões ou das dúvidas que os empresários tinham sobre a transformação digital foram aceleradas pela pandemia. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente fala, às vezes, de transformação digital, e aqui deixa eu fazer coro ao Rui, se pensa muito na questão tecnológica. E na verdade, as empresas acabam tendo iniciativas digitais, não a transformação, iniciativas. E o que a gente percebe, Pedro, que cada vez mais empresas que adotam rapidamente a tecnologia e não conseguem mudar a sua forma de pensar, o seu modelo de design cultural, acabam obtendo resultados muito aquém do que poderiam obter com a transformação digital de fato. Na verdade, eu tenho aplicado uma métrica de maturidade digital nas empresas que a gente tem tido contato nos diversos eventos, sejam palestras, congressos ou mesmo em trabalhos de consultoria. Eu diria que quase 60% desse universo ainda se encontra no estágio uma empresa clássica, tradicional ou iniciante. O que significa iniciante? Já percebem as vantagens da utilização da tecnologia como meio de criação de vantagem competitiva. Então, para mim, em termos de conceito, tá, Pedro? Hoje, tecnologia não é mais um setor. Todas as empresas precisam entender que a tecnologia é um fator disruptivo para qualquer que seja a atuação. Então, ela tem que estar incorporada nos projetos e na sua estratégia. E a transformação digital tem a ver com a capacidade e a velocidade de ajustar o seu modelo de negócio à velocidade desse mundo em transformação. E o mundo está numa transformação tão rápida e tão estonteante, e este último ano, de algum modo, acho que exacerbou um bocado isso. Mas a minha pergunta para a professora Filomena era, não sei se tiver alguma coisa a acrescentar às anteriores, com certeza, mas se calhar saltava para a seguinte, que era, neste mundo, e pelo diagnóstico que vimos, as pessoas parecem um bocadinho perdidas, as empresas estão muito, pareceu-me que isso é o ponto comum, um bocadinho perdidas, a mais, investimento a menos. Por onde é que devem começar? Quais são os primeiros passos? Olha, para começar, eu primeiro quero agradecer, cumprimentar todas as pessoas. Eu pronto, estava aqui a ouvir e acho piada, porque realmente eu tenho uma visão muito diferente, talvez por ser académica, mas tenho uma visão muito diferente. Eu não concordo minimamente com o termo transformação digital e acho que esse termo é que está a bloquear muita da digitalização alinhada com a estratégia, que é isto que nós queremos há muitos anos. É a digitalização alinhada com a estratégia, acrescentar valor, melhorar o trabalho, criar melhores condições entre a organização, etc. Portanto, é isto que se quer. E, portanto, há muitos anos falamos nisto. Acho que o termo transformação digital, a meu ver, vem até pôr um bocadinho uma rolha para que isto corra bem, porque as pessoas não gostam do termo transformação. Transformação é muito radical e nós humanos não gostamos do termo de transformação. Portanto, eu gosto muito mais, apesar de ali o Rui falar da digitalização, eu gosto muito mais do termo digitalização alinhada com a estratégia, assim, numa perspectiva de acrescentar valor, de alterar os processos de negócio, as relações com clientes, etc., mas não gosto de usar o termo transformação digital. Portanto, é logo portanto, a minha diferença em relação, pronto, ao que eu tenho ouvido um bocadinho. Eu acho que exatamente partindo dos meus princípios, portanto, que eu não gosto do conceito de transformação digital, eu acho que nós devemos começar com passos pequenos e também não vejo mal de copiar, acho que se copiarmos bem não tem mal, porque nós precisamos de boas experiências para acreditar, e só tendo boas experiências e acreditando é que nós conseguimos ir para níveis mais altos de digitalização
que eventualmente, num futuro, em que quando nós já temos infraestrutura, já temos a tal capacidade de inovação, quando já temos internamente, digamos, condições para dar passos mais altos, nós podemos fazer a tal transformação digital e sermos mais disruptivos como se quer. Portanto, eu acho que devemos começar com passos pequeninos, seguros, experiências, medir o valor dessas experiências e assim ganhar alguma confiança e, portanto, irmos lentamente crescendo nesse alinhamento da estratégia, daquilo que queremos para o negócio, ou que é melhor para o negócio, e ver quais são as melhores tecnologias que me podem apoiar nesse caminho. Filomena, tem algum exemplo, vou ler sabendo que há um contexto, que há isso tudo, mas algum exemplo de uma empresa e de alguns desses pequenos passos que lhe venha à memória? E sei que esta é uma pergunta um bocadinho ingrata, se não tem, não há problema nenhum. Não, eu tenho alguns exemplos, mas o que eu tenho poucos exemplos, e acho Posso que contar? Isso é uma coisa que eu acho que nós temos que meditar. Tenho poucos exemplos, é de transformações digital com sucesso, aos anos que se fala nisto, não é? Se nós formos ver na literatura e tudo, não é? Os casos são poucos, são sempre os mesmos. Portanto, sim, eu não acredito tanto neste conceito radical e, portanto, tentar fazer a transformação digital como é tal disruptiva, etc., sem criar bases para as pessoas começarem lentamente. Isto é um processo contínuo, portanto, isto é um processo demorado para mim e, portanto, não concordo minimamente com o termo transformação digital. Percebo muito na parte das pessoas que não são académicas, pronto, não é? Acho que, outro dia, por exemplo, estive a assistir ao seminário da EDC e achei piada que realmente muitas pessoas das empresas de tecnologia usam muito mais esta expressão de transformação digital do que os outros. Ok. Lembrou-me a sua afirmação de que isto pode ser, de algum modo, quase, o nome pode ser uma barreira. Para mim é. Lembrou-me um texto que li na semana passada escrito por um médico no final do século XIX, uma autoridade da Inglaterra, que dizia que ter eletricidade em casa dava dores de cabeça, de olhos, de mais uma série de coisas e até provocava sardas. Porquê? Porque havia o medo de ter eletricidade em casa, não é? Hoje, não sei se o medo da transformação digital se equivale ou joga sequer na mesma divisão. Adriano, quais são, o que é que vê como barreiras para esta transformação digital, sendo que uma delas pode ser o nome? Eu até já estou com medo de dizer transformação digital. Pelo menos por não ser sentido, não é? Eu percebi perfeitamente, acho que percebemos todos a questão que a doutora Filomena lançou. Isso realmente pode, se calhar, às vezes na tecnologia, eu não sou tecnólogo, sou gestor de formação e de experiência, a maior parte da minha experiência vem daí, mas compreendo que às vezes se usa uma linguagem que tende a deixar-nos, até para enaltecermos o potencial de uma determinada solução e isso pode levar digamos, a alguma barreira, criar barreiras no próprio entendimento e na absorção disso. Mas a questão tem a ver com o que é que podem ser as barreiras. Bom, as barreiras, eu acho que se formos coerentes com tudo aquilo que dissemos até agora, que é isto faz sentido sendo digitalização, sendo adoção de ferramentas digitais, sendo uma transformação mais digital, mais profunda de modelos de negócio, ou pura e simplesmente modernização, intervenção ao nível da componente mais operativa, fazer melhor, de forma mais eficiente, aquilo que já se faz hoje, sem mexer muito no modelo do negócio, embora eu acho que aquilo por que se fala já agora, porque se diz transformação digital, é porque este tipo de ferramentas vem criar potencial para que os próprios negócios deem um salto e evoluam para outras dimensões, quer no seu modelo organizativo, quer na abordagem que têm ao mercado. Portanto, daí a lógica de nós, e digamos, aqui serve como um bocadinho como desculpa para nós tecnólogos, aqui para eu e o Rui usarmos a transformação digital, e que é um bocado por isso, é porque realmente isto há aqui, vemos claro que vemos aqui um enorme potencial
que estas ferramentas trazem, não só na facilitação e na maior eficiência que pode trazer aos processos, à forma de fazer os processos de trabalho de hoje, atuais, claro, aí o retorno é imediato e o sucesso é garantido, mas sobretudo também no apoio à evolução do modelo de negócio para que ele se adapte a esta nova realidade, que queremos quer não, há novas realidades a despontar, a forma como as empresas ligam com os clientes, como se conectam com o mercado, hoje necessita de plataformas diferentes, porque se usarem as ferramentas que usaram até agora, pura e simplesmente não o vão conseguir. Mas estou a fugir à questão do Pedro, peço desculpa. Se olharmos para isto desta maneira, só se consegue fazer uma adoção de sucesso se isto tiver uma integração na estratégia. Portanto, se falarmos em estratégia, temos que falar em gestores. Eu acho que é o que eu vejo sempre, a grande diferença entre os casos de sucesso na digitalização, pronto, vamos falar na utilização, na introdução das ferramentas digitais, como se calhar o grande sucesso em quase todos os investimentos, no plano de investimentos de uma empresa, está na forma como a gestão da empresa aborda a prioridade destes investimentos e a sua inserção na estratégia ou no plano de negócios que tem em mente. Portanto, nós podemos dizer no imediato, são as pessoas, é a cultura, é a arquitetura tecnológica da empresa que não está preparada, mas tudo isso tem a ver com a forma como o gestor vê a sua empresa, qual é o caminho que quer para a empresa, como é que elabora o seu plano de negócios e, portanto, como é que vai introduzir com prioridades, como é que vai acoplar ao seu plano de negócios, ao seu plano de investimentos, estas componentes das ferramentas digitais. Se o gestor não tiver uma visão de necessidade, de oportunidade, do potencial destas ferramentas, quer seja, mais uma vez, pura e simplesmente para beneficiar de aumentos de eficiência enormes ao nível operativo, ao nível administrativo, ao nível organizativo, ou na mudança, na evolução do seu modelo, do salto que tem que dar no próprio modelo de negócio. Se não vir isso, não vai acontecer, porque pura e simplesmente as coisas que vão ser feitas não vão ter adesão interna. Estas ferramentas, por muito simples que sejam, vocês, quem tem estado a implementar este tipo de ferramentas sabe disso, embora eu e o Rui seremos as pessoas com mais experiência eventualmente nisso, estas ferramentas têm um grau de, todas elas, por mais simples que sejam, têm que ter um grau de integração enorme dentro da organização. Não vale nada, vou dar um exemplo muito simples. Pronto, podemos, depois o Rui poderá desenvolver melhor, com certeza. Mas de que vale ter uma grande ferramenta de análise de dados se não temos os dados? Por exemplo, quer dizer, se os dados, se nós trabalhamos... Nós não percebemos no negócio, não é? É fundamental saber para que é que queremos os dados. Como, desculpe? Acho que é fundamental também saber para que é que se quer os dados, não é? Que dados é que temos que ter, qual é a informação que temos que tratar... Por isso é que eu costumo dizer que quando nos pedem, nos vêm pedir logo a ferramenta, precisamos de um robô. Queremos um robô. A minha primeira questão é, ok, já agora vamos um bocadinho atrás. Qual é o tipo de informação que quer tratar? Porquê é que quer automatizar essa ferramenta e quer robotizar? Onde é que está inserida essa informação? De onde ela vem? Para onde é que ela vai? Quais são... Olhar para o processo todo, se calhar vamos ter que mexer no próprio processo em si, perceber como é que aquilo se insere dentro do negócio e só depois é que vamos ver como é que tipo de... se faz sentido ou não faz sentido robotizar, que tipo de ferramenta utilizar e como é que vamos integrar aquilo dentro da arquitetura de sistemas da empresa. Portanto, tudo isto tem que ser muito integrado e isto tudo a propósito da pergunta do Pedro, que é extremamente importante, é onde é que isto pode falhar, onde é que está a maior dificuldade. Está na gestão. Se a gestão estiver efetivamente esclarecida sobre este tipo de ferramentas, souber qual é o caminho para um negócio, ter um plano de negócios definido, definir aqui as soluções e digitalizar
a empresa nos seus processos, na sua organização, na sua evolução, não é fácil e vai ter sucesso. Se não souber isso, não vale a pena copiar, não vale a pena ir buscar ao lado só porque resultou muito bem, porque as coisas são diferentes necessariamente, o negócio é diferente, desde logo terá uma cultura diferente e as coisas ali terão tendência a fracassar. Eu vejo muitas vezes boas ferramentas, excelentes ferramentas, investidas, metidas dentro da empresa, que estão encostadas. Não se conseguiu tirar delas absolutamente nada, aquilo não foi integrado, não foi assumido pela gestão como algo que tinha que estar integrado na sua estratégia, no seu plano de investimento e no plano de negócios. Adriano, o que disse, lembra-me, esse último exemplo lembra-me um bocadinho uma coisa que já vi em algumas empresas em que trabalhei, que é, às vezes, os informáticos, que com mais frequência são homens do que mulheres, são homens, portanto gostam de ter brinquedos. E às vezes o informático, não sei se é a sua experiência, eu já vi isso acontecer algumas vezes, o informático gosta de ter lá um Ferrari, mas depois ninguém sabe conduzir um Ferrari. Era isso que estava... Exatamente, é mesmo isso. Eu tenho clientes que dizem isso. Eu não preciso, os mais esclarecidos, não é? Eu não quero ter aqui o Ferrari, eu quero ter exatamente, quando compra, exatamente isso, quando vai comprar uma viatura para a empresa, vai comprar a viatura necessária para fazer um tipo de transporte específico e, portanto, não vai comprar um Ferrari só porque o Ferrari realmente era fantástico ter aquilo na garagem da empresa. Relativamente a uma ferramenta de digitalização, a uma plataforma de robotização, passa-se exatamente a mesma coisa, não é? Relativamente a um SAM, um arquivo, tem que ser completamente adequado àquela realidade. E atenção, a realidade tem muito a ver, por isso é preciso muito cuidado com a cópia, tem a ver com imensas variáveis, não é só por, muitas vezes, eu trabalho com, nós vemos isso transversalmente quando trabalhamos empresas do mesmo ramo de negócios, da mesma linha, concorrentes muitas vezes, e vemos realidades em termos de gestão completamente diferentes, e há que respeitar isso, porque senão vamos estar, a empresa, o maior erro, isto é relativamente à digitalização, mas é muito forte relativamente à digitalização, mas é muito importante para outros investimentos, senão vamos fazer com que a empresa se adapte àquela ferramenta? Não, tem que ser ao contrário, quer dizer, nós vamos ter que encontrar maneira, manter a cultura da empresa, o gestor é que sabe se aquele é o modelo de negócio que quer, se está a ter sucesso muito bem é porque acertou, e nós vamos ter que encontrar as ferramentas certas para o colocar, para o transportar para o mundo digital, mas sem desvirtuar aquilo que ele tem ali como fator de sucesso do seu negócio. Senão se isto fosse verdade, então todos teríamos sucesso no mundo dos negócios, bastava comprarmos aí uma ferramenta no mercado e lá íamos nós ter uma grande empresa qualquer com sucesso. Não é isso, todos sabemos que a gestão aqui é fundamental. Eu ponho o ênfase total aqui na gestão e realmente encontro gestores fantásticos nas PMEs, aqui no mundo cá em Portugal e na zona onde temos intervindo, com visões formidáveis sobre o seu negócio e que transportam essa visão também de uma forma muito pragmática, muito realista para esta questão dos investimentos na digitalização, não se deixam levar pelos hypes e como dizia a doutora Filomena, pela grande transformação digital, não vão atrás de nada disso, procuram os parceiros certos para os esclarecer, fazem investimentos racionais e, efetivamente, têm sucesso. Quem não tiver este tipo de visão, obviamente as coisas não irão correr bem. Rui, falamos aqui de evolução, de evolução quase versus revolução. Gostava de ter as suas ideias quanto a isso. Mas também gostava de dar aqui picá-lo um bocadinho. Porque o Adriano falou sobretudo de estratégia, da gestão das pessoas, não falou de dinheiro. E há bocadinho o Rui disse que 40% das empresas orçamentam e as restantes não é? Portanto, o dinheiro, grana, guito, pilim, muitas vezes está tudo, mas pegando e não pegando nesse ponto para picar, mas acho que realmente, começando na mesma, com o Alexandre estava a falar, com o Adriano, desculpa, estava a falar da própria gestão, o dinheiro está relacionado com a gestão e com os nossos gestores. Porque, na verdade, nós já tivéssemos esta visão estratégica totalmente alinhada com o que é que queremos fazer, muitas vezes o dinheiro em si, de forma isolada, não é o problema. O problema é que nós não contemplamos que queremos gastar este dinheiro com um objetivo em mente,
é muito mais difícil para nós depois termos o dinheiro para fazer os projetos de forma isolada. E isto é que é muitas vezes o problema. E eu assistindo a diferentes realidades e pegando inclusive nos diferentes temas que estamos aqui a falar, eu às vezes até gosto de dar um exemplo. Nós, quando falamos em digitalização, nós estamos a otimizar os nossos processos, ou no limite a substituir processos, que eram manuais, dependentes de humanos, por tecnologias digitais. E aqui é simples, nós vamos ali e analisamos a melhor tecnologia para lá colocar, colocamos, pagamos aquele valor. Mas muitas vezes nem analisamos se isto vai ter um retorno para o nosso negócio. É que, por exemplo, se calhar todos nós ainda nos locais em que trabalhamos temos máquinas de fax. Se calhar quase já não são usadas. Faz-me sentido eu gastar dinheiro a otimizar a máquina de fax para receber, em vez de 5 faxes por minuto, receber 10. Isto é digitalização. Eu estou a otimizar a máquina e a melhorar a parte digital da mesma. Vai ter algum valor para o meu negócio? Não. Já quase nem se usa o fax. Eu vou receber por mail, vou receber por outros canais. A digitalização em si, nós vamos substituir alguns processos que tenhamos, otimizamos. Só que às vezes, sem devido da estratégia, nós não estamos a olhar se no bem comum, na nossa estratégia há X anos, nós estamos a otimizar o nosso negócio na totalidade e a trazer mais valor. E agora, já sendo aqui um bocadinho outra vez mais polémico, avançando a digitalização para a transformação, que é isso que depois muitas empresas querem atingir, mas acho que nós em Portugal às vezes não temos essa maturidade. Quando nós falamos em transformação digital, a maior parte das pessoas levam para a tecnologia e estão a falar em ferramentas digitais, etc. Mas não é isto. Este é o principal erro, o principal bottleneck, é porque nós avançamos logo 2 ou 3 passos e pensamos nas ferramentas e no suporte tecnológico, e não é isto de longe que estamos a falar. Muitas empresas que avançaram nestes processos e têm a noção do que é que querem, empresas que se transformam de empresas de produto para serviços, criam novos serviços, criam novas formas de gerar valor. São empresas que se querem manter competitivas no mercado. E a grande confusão do termo, e eu concordo aqui com isto, sem dúvida, com a Filomena, é que o termo transformação digital é um termo difícil de ser consensual e de explicar. Primeiro porque tem a palavra transformação é associada também à mudança, e nós humanos estamos aversos, a maior parte das vezes, à mudança. Este é um dos principais. E depois tem a palavra digital, o que nos leva logo a pensar em tecnologia, em informática e em ferramentas. E este aqui é o nosso grande erro. Não. A tecnologia e as ferramentas são simplesmente enablers, facilitadores para nós avançarmos com esta estratégia. Mas uma iniciativa de transformação digital, em alguns momentos, pode não ter nada a ver com tecnologia. Pode ser simplesmente uma transformação da nossa estratégia, do nosso processo de negócio, que visa dar um novo produto. Pode ser algo que dá uma nova forma do cliente interagir connosco e que nos vai trazer valor. É verdade que hoje em dia a maior parte destas estratégias são assentes em dados, em áreas de analytics, big data, inteligência artificial. A questão é que as pessoas pensam nestas áreas no início do caminho e não no fim ou no meio. Nós temos que perceber onde é que queremos ir e depois sim vamos buscar estes facilitadores tecnológicos e não no início. Porque o grande erro é que nós falamos em grandes projetos tecnológicos nestas áreas e depois é que pensamos, depois de já os ter lá, o que é que nós vamos fazer com eles? Muitas vezes nada, porque nós não criámos um projeto sem um objetivo ou um conjunto de objetivos para aquele projeto em específico de melhoria dos nossos processos, da nossa empresa, da nossa organização. E melhorar os nossos processos, otimizá-los ou até criar novos, não precisam de ser simplesmente para o nosso cliente externo, pode ser para melhorar, para otimizar os nossos processos internos, para melhorar o que nós damos aos nossos colaboradores, a forma de eles trabalharem, porque depois isto tudo significa eficiência, otimização e, na verdade, engagement do nosso cliente. E o processo de transformação acaba por ter este nome e gera estas confusões, mas o que representa é todo este bolo. E a parte tecnológica é uma pequena parte que, na verdade, são simplesmente os facilitadores e os enablers. E aqui, voltando depois à tua questão, Pedro, que é o dinheiro, às vezes nós já estamos a pensar no dinheiro que vamos investir realmente numa tecnologia, num processo tecnológico, quando não fizermos o caminho correto, nem percebemos para onde é que queremos ir. E depois voltamos o bottleneck é outra vez o dinheiro, porque não estava na estratégia, estou a pensar num projeto grande e nem consigo ver a mais-valia que ele está. Para terminar, eu posso dar um exemplo. Nós fizemos agora um projeto interessante, curto,
em que nem estava estimado e que o valor, inclusive, do projeto foi bastante baixo, que permitiu otimizar o trabalho de 4 pessoas. Ou seja, as 4 pessoas que passavam um dia cada uma a inserir registros manualmente, era só isto que faziam, através de um processo de inteligência artificial, ensinam 3 linhas e o documento, a partir daí, todos os novos que chegam são inseridos automaticamente. E elas passaram realmente a controlar o que tinham de fazer fora de horas, que era controlar se os produtos que recebiam estavam em bom estado, podiam ser vendáveis e se vinha tudo, inclusive, de forma correta. Nem sequer há aquela questão da mudança, olha, a tecnologia está a roubar postos de trabalho. Não, nem foi isso, mas acabou-se por otimizar e por criar uma forma diferente de trabalhar. Inclusive as pessoas mudaram o seu posto de trabalho para estar num local mais eficiente, mais ergonómico, a fazer o que se queria. Isto já é um processo que entra numa ótica de transformação, não feito da forma correta, porque foi uma iniciativa isolada que depois, sim, o cliente comprou esse projeto e neste momento pensou, ok, se calhar nós temos que pensar estas iniciativas de uma forma estratégica e se calhar temos aqui N pontos que no fim é que vamos para a tecnologia. E foi preciso um projeto que depois foi apresentado com o valor que lhes ia dar para eles perceberem, ok, nós podemos pensar logo isto ao contrário. E aqui é que eu vejo a grande diferença entre os dois temas, mas percebo a confusão que eles geram e a dificuldade que é explicá-los e torná-los perceptíveis até para os próprios CEOs das empresas, muitas vezes. É difícil, porque temos muitos conceitos à volta dos mesmos. O Rui levantou aqui 2 questões e que engrenam e bem numa provocação que a Filomena lançou, que é os casos que lemos de transformação são sempre os mesmos, não é? O Rui trouxe outro, e ainda bem. E a pergunta que lanço ao Luís é se há, e sabendo que estamos perto da sua hora limite, se tem outro exemplo da sua experiência que se possa partilhar brevemente e contar, e sobretudo também pegar numa coisa que o Rui mencionou, que é aquele medo de perder o posto de trabalho. Um dos principais medos da transformação às vezes vem aí a máquina e eu deixo de ser útil. Tem encontrado muito isso, Luís? Então vamos lá. Talvez os grandes exemplos, Pedro, eles se tornam os mesmos pela esfera mundial, mas praticamente está acontecendo uma mudança nas organizações. Quando a gente fala da transformação em curso, ela tem alguns princípios. Primeiro, empresas que conseguem alinhar as pessoas a um propósito. Empresas capazes de terem uma centralidade no seu cliente. Empresas que são capazes de operar com times autônomos que geram, a partir daí, multifuncionalidade e agilidade na organização. Empresas incapazes de operar em rede, seja com fornecedores, clientes, com centros de desenvolvimento de conhecimento. Empresas capazes de fornecer experiência e, simultaneamente, valor ao seu cliente. E ainda completo a lista, com empresas capazes de adotar a inovação como um fluxo contínuo e terem uma capacidade de uma comunicação radical. Veja que eu não falei tecnologia. O cerne, o meio, é a tecnologia para dar, de fato, constância nesse modelo da organização. Então, se a gente pega as grandes organizações, provavelmente é muito simples, porque já são casos de sucesso. Mas eu vejo, e aí eu posso depois compartilhar com vocês, nesses últimos 2 anos, eu mostrei para você, né, Pedro, a gente está lançando um livro aqui no Brasil, e eu não tenho nenhum caso dos grandes americanos. São casos de médias e pequenas empresas que, de alguma forma, estão em um desses vetores mudando o seu design organizacional. E já começam a obter vantagens em adotar, de fato, esses elementos que fazem com que a mudança seja constante. E, logicamente, meus amigos, provavelmente os melhores casos, os novos casos estão surgindo e cada vez mais a gente vê, né, organizações. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos um fenômeno que pode se comparar com a Amazon, que é a Magazine Luiza. As ações dessa empresa mais que
duplicaram nos últimos 6 meses. É uma empresa que está brigando de igual para igual com a Amazon no Brasil. E, porventura, hoje muito mais querida por ser uma empresa nacional. Então, nós estamos começando a ver novos casos que estão adotando esses conceitos das empresas nativas digitais, dos grandes conglomerados digitais, que estão conseguindo transformar os seus negócios. O Luís, dentro em pouco, terá que sair. Portanto, se alguém tiver questões dirigidas a ele, aconselhava que as pusesse no chat para as podermos dirigir. Filomena, falou-se aqui desta ameaça da digitalização aos postos de trabalho, que é uma preocupação, mas há outras. A cibersegurança, por exemplo. O facto de termos umas empresas mais digitais também as torna mais propensas a ataques, não é? Como é que nos protegemos? Qual é a sua visão? É verdade. É ter que assumir que isso é um perigo que temos hoje em dia para mim. Temos que assumir que é um perigo. Mais extintores nas empresas também vai ter que haver software para ter em conta os ciberataques e ter que estar protegido contra isso, que vai ser uma realidade. E está a ser. Portanto, acho que isso tem que ser encarado como tal. Portanto, também faz parte da tal estratégia incluir todo esse tipo de serviços para dar resposta. Vai fazer parte. Mas aqui, portanto, ao medo, ou seja, estou a ficar mais digital, tenho que gastar mais dinheiro para me proteger. E, não é? Algumas empresas podem ter esse... O que eu acho, e isso é que eu acho, por exemplo, até o que o Luís disse, eu até concordo, mas acho então não deveríamos usar o termo transformação digital, mas sim transformação organizacional, não é? Portanto, eu concordo e sempre vi este processo de mudança contínua, porque, quer dizer, eu quando introduzi os primeiros RPs ou coisas desse género nas empresas, foi uma transformação digital, as pessoas reagiram, houve mudanças profundas, portanto, hoje em dia já não achamos que não, mas houve, na altura. Portanto, eu acho que isto é um processo contínuo e, portanto, acho que as pessoas vão ganhando maturidade e vão aceitando estas coisas de certa forma, porque vão vendo os proveitos, porque ninguém aceita naturalmente isto sem ver os proveitos. E eu, portanto, acho que é fundamental, portanto, haver projetos pensados, alinhados com a estratégia, para se poder ver realmente os proveitos. Porque se não se vê os proveitos, se não se conseguir ver o retorno, não se conseguir ver qual é o desempenho que nós melhoramos relativamente a tudo isto, nós não sentimos isto e, portanto, nós não vamos acreditar isto e, portanto, vamos continuar sempre a ver isto como projetos isolados e não alinhados com a estratégia, como tal custo, pronto, agora é mais o custo da cibersegurança. Não, nós vamos ver os proveitos, isto traz vantagens, está mais que nítido que traz vantagens, temos um passado histórico que mostra isso, e, portanto, acho que isto, as pessoas tomam consciência e aceitam. Eu também aceito ter um extintor aqui na cozinha, que remédio, não é? Pode acontecer. Certo. Luís estava a levantar assim. Eu poderia fazer minha contribuição e já me despedindo de vocês e dos participantes. Essa é uma questão extremamente crítica e que os empresários não podem ficar de fora da discussão. Deixa eu dar um exemplo que eu estou passando aqui no Brasil. Eu trabalho com uma empresa de tratamento de água e distribuição. Nós distribuímos no estado de São Paulo água para 50 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, o consumo mensal é verificado através de leitoristas, pessoas que vão até a casa da pessoa e anotam o consumo de água. Nós estamos utilizando internet das coisas, IoT, para fazer a leitura no ambiente coordenado por blockchain. E estamos eliminando todos os milhares de eleitoristas. Isso é um fato. E nós teremos que fazer isso para continuar sendo competitivos e oferecer água de qualidade a um custo menor para a população. Isso é um fato, né? Agora, o que fazer com essa imensa população de pessoas que vão perder, porque eles não têm lugar no mercado de trabalho, eles só sabem verificar o consumo e anotar. Então, junto, nós estamos lançando uma plataforma que parece um pouco com o Uber. Estamos qualificando as pessoas para pequenos serviços domésticos. Então, retirar o vazamento de uma casa, cuidar de um jardim, preparar, às vezes, uma pequena manutenção. Então, se você não fizer o movimento simultâneo
de um impacto nos postos de trabalho com a readequação da força de trabalho, nós teremos um grande problema social. E eu, particularmente, tenho uma premissa para mim: o que é digno da máquina é indigno do ser humano. Então, se a máquina pode fazer, que a máquina faça. Vamos deixar as pessoas com o que é de mais nobre da atividade e o que é criativo e o que é humano. Então, mais uma vez, Mônica, demais, agradeço aí a participação, agradeço o convite. Obrigada. Com certeza, Portugal fica aqui no meu coração. Muito obrigado. Obrigada, professor. Veremos-nos em breve, certamente, quanto mais não seja digitalmente, online. Está ótimo. Obrigada. Um abraço a todos. Filomena, continuando com uma questão e pegando numas palavras de há bocadinho do Luís, portanto, e todos até agora. Portanto, o que temos descrito tem sido, e pegando a lista do Luís, que falava de empresas que alinham têm a estratégia alinhada, que estão centrados no cliente, que operam em rede com fundadores e clientes, e tinha mais uma série de elementos que não consegui apontar. Mas, no fundo, se nos comparamos com isto, eu diria que nenhuma empresa no mundo, pronto, se calhar a Amazon ou a Google, caímos nos mesmos outra vez, consegue ser tão perfeita, não é? É o mesmo que eu dizer que quero encontrar uma mulher que seja absolutamente perfeita. Isso não vai acontecer, tem que a amar pelas imperfeições que tem, não é? Aqui, não sei, não fica... A minha ideia é que estamos, se calhar, a elevar demasiado a barra e a torná-la quase impossível. Defesa, tem que ser um processo progressivo e gradual. Isto tem que ir maturando dentro das empresas, isto tem que ir crescendo. Acho que é fundamental e, pronto, eu acho que às vezes como é, o negócio à volta disto estraga um bocadinho os princípios de base, porque sempre quisemos, eu continuo a dizer, que sempre o objetivo foi que alinhar os sistemas de informação com a estratégia, trazer-nos valor para a organização. Sempre foi isto. O objetivo sempre foi este. Portanto, eu acho que este termo transformação digital quer mostrar um bocadinho forte o papel que as tecnologias têm. Realmente têm aparecido tecnologias disruptivas que têm tido, com um crescimento muito rápido, têm tido um papel importante para fazer a mudança, mas eu acho que as empresas não aceitam essa mudança de um dia para o outro, tem que ser um processo gradual. Portanto, nós temos que lhe dar tempo às empresas adaptar-se a todas estas mudanças, até este problema da formação. As próprias empresas vão ter que pensar isto também, porque também vão ser responsáveis por dar formação aos seus próprios empregados. Não podem dizer vão para a rua e pronto, paciência. Não, acho que há aqui uma responsabilidade social das próprias empresas que têm que se preocupar com isto. Portanto, acho que isto é um processo que tem que crescer lentamente para realmente conseguirmos sucesso, porque senão vamos continuar a ter os projetos isolados, como o Rui falou, da automatização de algumas atividades, ali de alguns, pronto, a automatização de algumas atividades, quer dizer, podemos continuar com estes projetos isolados e pronto, uns correm bem e têm algum proveito, mas não sentimos isso pronto, de uma forma holística que é necessária hoje. Porque acho que se chegamos a um nível em que acho que acreditamos que as tecnologias podem ter esse papel para as organizações. Se bem entendi o Rui, ele que deu foi um exemplo de um quick win, uma vitória rápida e fácil que depois capitalizou. Era isso, não era, Rui? Sim, exatamente. Ok. Adriano, a pergunta para si não é minha, vem da Teresa Santos Ribeiro, que partilhou aqui não gosto nada desta palavra, no bate-papo, mas se alguém tem questões que queira colocar, depois ponha-as no bate-papo. E ela pedia que desse exemplos de projetos de PME na área da digitalização que não RPA. Sim, seguindo aquilo que a doutora Filomena estava a dizer e que o Rui apresentaram, não é? Existem imensos casos em que se adotam soluções, digamos, na parte operacional, em que se automatizam processos na componente financeira, por exemplo, que vamos retirar de tarefas, tudo que sejam tarefas repetitivas, maçudas, que levam a que uma série de gente, uma quantidade enorme de gente está por aí simplesmente ali a repetir todos os dias a mesma coisa,
a fazê-lo de forma manual. Há um exemplo, posso dar um exemplo, e pegando em duas questões, que a questão de fazer uma mudança, digitalização e ter em conta também as pessoas, e que a Mónica conhece bem do nosso passado recente. Foi que começou o meu contacto com a digitalização, quando existia uma equipa na empresa onde nós trabalhávamos, na Sonae Distribuição, uma equipa de 300 e tal pessoas que estavam a fazer conferência de faturas de fornecedores. Pronto. Aquilo é sempre a mesma coisa, e mais, é pegar porque depois dividiam-se por tipos de fornecedores, em função das categorias, dos descontos, daquelas coisas todas, e aquilo tinha que ser era tudo feito à mão. Obviamente, para criar, não estarmos a alongar aqui na história, introduzindo ferramentas digitais, conseguiu-se, digitalizando os documentos, acabando com o papel que andava ali em montanhas, criando ali ferramentas de automatização do processo de conferência, introduzindo um software que depois foi adaptado àquela realidade, foi todo configurado para aquela realidade, integrado dentro da organização, para ficar completamente integrado naquela arquitetura de sistemas da empresa. Ao fim de algum tempo, aquelas 300 pessoas passaram para 20 e tal pessoas que estavam pura e simplesmente a supervisionar o processo e ver as diferenças que existiam. Pronto. E que mostra um quick win brutal, não só pela redução de custos diretos, como também pela custos indiretos, porque pessoas e eu lembro-me que uma das coisas que eu gostava menos era os turnos da noite, para não deixar atrasar os processos. Quer dizer, mas pessoas estão a fazer tarefas maçudas durante o turno da noite, estão a ver o grande resultado que isto dá, a ineficiência que isto vai ter. O que é que se fez àquelas pessoas, também pegando despediram-se as pessoas? Não se despediram as pessoas foram colocadas em outras áreas da empresa. Portanto, deixaram de fazer aquele trabalho estúpido. Foram, por exemplo, as que foram para as lojas, ficaram sempre, as que eu encontrava sempre depois nas lojas da empresa da distribuição, que encontrava nas lojas, já em áreas de atendimento ou de caixa, estavam muito mais felizes, deixaram de estar num escritório ali a fazer aquela tarefa repetitiva e estavam numa área de contacto com pessoas. Portanto, tudo isto pode ser feito e deve ser feito se pensado. Lá está a estratégia, foi um projeto que demorou muito tempo, desde logo que se incorporou tudo. Incorporou-se a questão da tecnologia, a questão das pessoas, a integração de toda esta nova tecnologia na realidade da empresa, os impactos que isto ia ter a montante e a jusante, quer nos fornecedores, quer depois no tratamento da informação em toda a organização. Portanto, se tudo isto for pensado assim desta forma, os resultados podem ser efetivamente brutais, como foi este caso. Hoje em dia, ainda por cima, na altura, a propósito até da questão do dinheiro e esta evolução, porque na área da digitalização, na altura eu lembro que foi um investimento de centenas de milhares de euros numa tecnologia que hoje ninguém a quer para nada, porque hoje, tirando um zero àquilo e, portanto, por dezenas, temos tecnologia bem mais avançada para fazer exatamente a mesma coisa. A evolução tem sido tremenda ao nível tecnológico, que permite que a disseminação deste tipo de soluções, a sua adoção com o retorno de investimento fácil para empresas de pequena dimensão. Mas o tema continua a ser o mesmo. A questão é que um investimento de 20 mil euros pode ser um investimento pesadíssimo, se for mal gasto, obviamente é um investimento tolo, quer seja 20 mil, quer seja 200 mil. Tem que ser bem feito e, mais uma vez, as coisas têm que ser bem pensadas, e aquelas não serão, e temos feito isso em imensas empresas, não são de 300 pessoas que passam para 20, mas são 3 pessoas e são pessoas. Portanto, essas coisas têm que ser tidas em conta, e o que nós também gostamos de ver, e não sinto um grande drama desse aspecto. Claro que a primeira reação do gestor é: vamos poupar pessoas, que maravilha, pronto, vão sair pessoas. Mas depois isso não é assim.
o tema, essas coisas podem e devem ser acauteladas. Não é esse plano. Eu gostava já agora, já que estou com a palavra, Pedro, e sobre a questão do dinheiro, e pegando naquilo que os meus colegas disseram, no cuidado que estamos a ter, há uma questão que me preocupa nos próximos tempos. Vocês e isto é importante para todos os digamos, gestores sobretudo das PMEs. Vem aí os investimentos, o dinheiro que vai estar disponível para investimentos nesta área da digitalização, e vejam que, mais uma vez, no novo programa que vai estar disponível no próximo ano, já estava no 2020, que vai estar disponível no próximo ano, para as empresas, uma grande parte da bazuca, o tema que lá está, o leitmotiv ali por trás daquilo tudo é digitalização. E bem, eu acho que bem, e ninguém mais do que eu pode aplaudir isso por todos os aspectos. Agora, isto é mais uma vez, como eu dizia no início, é mais um fator de pressão para as empresas a fazerem qualquer coisa, mas só espero que não façam qualquer coisa de qualquer maneira. Pronto, e só porque agora está disponível mais uma quantidade enorme de dinheiro para isto, espero que o façam bem feito, porque obviamente não é por o dinheiro ter uma componente aqui de fundo perdido, ou não sei qual vai ser, ainda não sabemos como é que vai ser o componente disto, mas teve no 2020 e provavelmente aqui terá também, ou pelo menos será passado para as empresas a custos bastante baixos. Não é por vir assim que, obviamente, e eu conheço os gestores que vão agora pegar nisto e vamos agora meter aqui 10 quilos de digitalização só porque isto vem aqui na receita da Comissão Europeia. Não é assim, não pode ser assim, e se for assim, então teremos um caso enorme de insucesso para mais um grande plano de investimento que nos podia lançar, e precisamos disso, a toda a nossa economia para um novo patamar de modernidade, e lá vamos perder isto. Não vai ser só na incapacidade do governo em distribuir os fundos, em tratá-los, vai ser também na capacidade, o sucesso vai estar também na capacidade das empresas em absorvê-los. E esta questão da digitalização que estamos a falar aqui hoje vai ser fundamental. A capacidade das empresas pensarem estrategicamente a absorção destes investimentos, porque o dinheiro vai estar aí, vai ser fundamental para o sucesso também deste programa. Desculpe, Pedro, mas é porque isto também é a propósito do dinheiro, não é? Que o Pedro... Claro. Ainda bem. E o exemplo acho que foi riquíssimo e ilustrou muito bem aquela bela frase do Luís que o que é digno da máquina é indigno do ser humano. Esse trabalho de estar a verificar as faturas devia ser uma coisa... Não é? Não conheci lá ninguém feliz a fazer aquilo, sinceramente. Eu conheci muita gente feliz depois de sair de lá, fazer outras coisas e, sobretudo, em contactar com pessoas, em vez de estar ali 8 horas por dia a olhar para faturas, por amor de Deus. Quer dizer, não é? É indigno. Lá está. Estamos já além do prazo. Se alguém tiver uma questão que a ponha, ou cale-se para sempre. Rui, mesmo assim, quase para acabar, falamos aqui destas soluções, exigem investimento, exigem antes disso estratégia, mas o Adriano levantou uma questão que me parece muito interessante, que é uma coisa que há 10, há 20 anos custou milhões, hoje se calhar custava milhares. Este embaratecer das soluções pode também ser limitativo à mudança, ou seja, vou esperar mais um bocadinho, se calhar isto fica mais barato. Pela sua experiência, acontece ou não é um fator? Eu acho que, primeiro, como opinião, acho que não deve ser. No entanto, eu acho que cada vez o é menos. E há uns anos, sim, era realmente um enorme bloqueador, até porque a descida que nós temos assistido, este tipo de ferramentas, acho que neste momento é um desbloqueador, porque neste momento nós temos pequenas e médias empresas com acesso a ferramentas, a tecnologia, a serviços que antes não teriam a capacidade. Na verdade, eu acho que o paradigma está a mudar e focando naquele caso que estamos a falar, realmente os grandes exemplos que nós vemos, se pesquisarmos, são de grandes empresas mundiais, líderes do mercado, porque realmente esta área da digitalização, da transformação digital,
começando logo que a palavra digital é associada a empresas muitas vezes que já nasceram digitais, e acho que na verdade falta use case e casos para empresas não digitais. Ou seja, não há benchmarks, não há guidelines, e acho que é isto que cria aqui um bocadinho o receio. E a verdade é que essas empresas têm um acesso facilitado a todos estes pontos fulcrais para um processo de transformação. A verdade é que hoje em dia, com a quebra que temos assistido nos preços, seja inclusive, vamos falar aqui no outro tema que acaba sempre por estar associado, que é a cloud, a quebra nos preços que temos, o acesso que temos aos serviços, passa a permitir pequenas e médias empresas aceder a ferramentas idênticas ou as mesmas que só as grandes empresas tinham acesso. Há uns anos atrás, se calhar em Portugal, para ter realmente um motor, vamos falar agora de dados, porque eu acho que também transformação digital acaba por estar associada a dados. Hoje em dia nós podemos basear todo este processo em dados que antes não podíamos. Se calhar aqui a diferença entre transformação organizacional e transformação digital. E todas as empresas têm dados e podem adquirir dados de forma gratuita ou até comprar os mesmos dados para conseguirem tomar decisões muito mais fundamentadas e basear todo este processo. Esta é uma verdade porque hoje em dia tudo gera dados. O relógio que eu tenho aqui está a gerar dados constantemente enquanto eu estou a falar com vocês. Por isso, tudo à nossa volta gera informação e nós temos pontos de ir buscar informação. Há cerca, se calhar, de 5 a 7 anos atrás, para termos um motor que processasse grandes capacidades de dados com velocidades aceitáveis e que nos desse grande computação, custava-nos, se calhar, entre infraestrutura, tecnologias e licenciamento, cerca de 1 milhão a 2 milhões. E em Portugal havia um conjunto limitado de empresas que poderiam aceder a esta tecnologia. Hoje em dia, se nós quisermos, inclusive, processar grandes volumes de dados e dar toda esta capacidade inteligente, se calhar eu consigo, se quiser estar o mês todo a processar, eu consigo ter tecnologias destas por valores entre os 500 e os 2.000 euros mês. E são tecnologias que eu posso usar durante aquele momento e depois desligá-las. Então eu posso usá-las em meu proveito e se não tiver sucesso, não preciso ficar com este commitment. Ou seja, este paradigma mudou também e é importante falar também um pouco do CAPEX versus OPEX. Nós estamos a pôr os nossos custos, que eram os custos que nos bloqueavam anteriormente, estamos a mudar inclusive o paradigma dele financeiro, o nosso paradigma de investimento. Não há um commitment a 5 anos e antes havia. Eu tinha que ponderar muito para fazer projetos disruptivos, porque para eu conseguir fazer esse projeto eu tinha logo um commitment inicial com muitos zeros. Agora tenho um commitment inicial muitas vezes quase sem zeros. As próprias ferramentas muitas vezes têm formas de eu experimentar, fazer experimentação e conseguir desbloquear isso. No meu caso, quase todos os projetos e iniciativas que eu tenho seguido não são em empresas digitais e não são em empresas tecnológicas nem empresas de IT. A verdade é que hoje em dia todas as empresas têm que ter tecnologia. Para ser competitivas, tem que existir a tecnologia nessa empresa. A maior parte dos casos que eu tenho assistido são em empresas de outros setores, desde a área do petróleo, a área das logísticas, distribuição, farmacêuticas, entre outras. E estes sim estão lá no topo destes processos, sejam eles só de digitalização ou sejam alguns inclusive de transformação. E sem dúvida que aqui o grande suporte é os dados que eles conseguem adquirir para suportar estes projetos. E aqui é que o paradigma mudou, porque hoje em dia conseguimos usar ferramentas que processam grandes quantidades de dados, sejam Big Data ou não. Eu não gosto deste termo de Big Data, gosto mais de Smart Data. Eu não preciso ter muitos dados, preciso dos dados que realmente me ajudam. Eu até posso ter lá muitos dados, mas tenho que usar os que me fazem sentido. E depois consigo usar ferramentas de inteligência artificial, data science, entre outras, que me vão realmente permitir ser disruptivo e muitas vezes ter vantagens competitivas perante os meus competidores diretos. E isto eu tenho neste momento com valores bastante baixos e sem commitment. E acho que esta quebra neste momento, em vez de ser um bloqueador de deixa-me lá ver, deixa-me esperar um bocadinho a ver se invisto a seguir, cada vez menos já não existe, pelo menos as empresas estão preparadas para ir para a cloud. Porquê? Porque eu não preciso de esperar que ela deixe descer, eu não tenho commitment, vai descer para mim também. Se não servir para mim, eu posso desistir dela e o meu investimento termina. Por isso, isto foi um desbloqueador bastante grande e acho que, na verdade,
tem é que motivar as empresas a seguirem. Acredito que ainda possa haver em alguns pontos este mindset, mas eu acho que no último ano ele terminou. Tem tido desafios na banca em Portugal, em diferentes bancos, e acho que neste momento a banca era um mercado muito fechado, seja ir para a cloud, seja nestes processos. Acho que eles agora são os seus pioneiros e estão lá em cima no investimento. E se eles estão, e as próprias seguradoras, acho que já este tema está a acabar por morrer nos últimos tempos. Obrigado, Rui. Estamos já um bocadinho depois da hora, portanto eu ia só pedir, se calhar começando pela Filomena, para acabar, se deixava um tweet, portanto, vamos seguir os 140 caracteres, uma frasezinha muito curta sobre o que é uma mensagem que queiram deixar ao nosso público e aos empresários, que no fundo é o público ou aos empreendedores, que é o público da Start and Go. Filomena. Então, uma das coisas que eu acho é que não devem aderir a estes projetos de digitalização ou transformação digital, como lhe quiserem tratar, acreditando neles e não achando que é uma moda. Por isso há essa necessidade toda de pensar o negócio, o alinhamento para a estratégia, etc., é fundamental. Portanto, eu acho que tem que partir muito da empresa, muito do negócio, e, portanto, não fazer isto porque é uma moda, mas sim porque é consciente e estás consciente que realmente traz vantagens para a organização. Obrigado. Adriano. Tenho uma frase curta para deixar ao nosso público. Desculpa, não sei se me estão a ouvir. Sim. Sim? Desculpa. É que eu deixei de vos ouvir, não sei o que é que se passou aqui, estive aqui a mexer. Não, eu pegando penso que é a questão relativa o que colocou foi uma frase para ficar aqui. Uma frase curta para Exatamente. uma mensagem assim. Muito bem. O que eu penso que eu deixo sempre, penso e gosto de deixar sempre na cabeça das pessoas com quem falo sobre este assunto, é que esta questão da digitalização ou da transformação digital, como quisermos falar, isto é uma jornada, é um caminho, não vamos pensar que isto é um momento, não é? Por muito que isto seja, neste momento esteja, se calhar, exacerbada a forma como estamos todos a olhar para isto é um caminho. E, portanto, o caminho tem que ser pensado como tal e temos que incorporar isto na vida das empresas como mais uma área de investimento, uma área de evolução e ligar isto ao plano de negócios. É um caminho parte da realidade da vida das empresas. Rui, a mesma pergunta. Peço desculpa, não estou a ouvir. Ok. Eu quero terminar com uma frase que eu gosto. Não gosto de chamar iniciativas nem projetos de transformação digital, mas termino por dizer que a viagem pela transformação digital é mais sobre economia do que sobre tecnologia e é muito mais sobre disrupção do que sobre otimização. E acho que resume um bocadinho os diferentes pontos que fomos tentando passar hoje. Perfeito. Uma bela forma de acabar. Hoje falamos de jornadas, de caminhos, falamos da moda contra aquilo que é versus aquilo que é o estratégico, falamos de casos fora das Amazons e disso, portanto demos alguns exemplos, o exemplo dado pelo Rui, o exemplo dos controladores, os medidores da água, o exemplo dos desgraçados conferiam os 300 desgraçados conferiam as faturas. Falamos das barreiras do próprio nome de transformação. Falamos sobretudo que tem que haver um alinhamento muito grande entre aquilo que é a estratégia, a cultura da empresa com o digital. Para mim, foi uma sessão riquíssima. Tenho-vos a agradecer, Adriano, Filomena, Rui e Luís, e sobretudo à Mónica também por ter organizado isto e nos ter proporcionado a todos, e aqui como ouvinte, um painel de primeiríssima qualidade e obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.
Bom, resta-me agradecer a vossa presença, aos nossos oradores, que são mais do que oradores, são amigos também. Aprendemos sempre. Agradecer a todos que estiveram connosco desde o primeiro momento. Este foi, digamos assim, o último encontro de autores desta série. Teremos outros, com outros temas, com oradores igualmente interessantes, com uma experiência muito, muito rica e com muito conhecimento para partilhar. Resta-me desejar-vos um resto de uma boa noite, um bom jantar e dizer-vos até breve. Obrigada. Obrigado.